Olá a todas e todos. Sou Tiago Roseiro, fonoaudiólogo, conselheiro do Crefono 1, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a luta antimanicomial. No dia 18 de maio, nós comemoramos o dia de luta antimanicomial. E nós vamos pensar como a fonoaudiologia pode se inserir nessa luta. E alguns atravessamentos sobre a fonoaudiologia e a saúde mental como possibilidades de campo de atuação. Antes disso, eu peço para vocês curtirem nosso vídeo, curtirem e acompanharem a nossa página aqui no YouTube e no Instagram, @crefono1. Hoje vamos ter como convidada a fonoaudióloga Tainara, que já vou chamar a Tainara para nós começarmos essa conversa. Tainara, você pode vir? Foi. Olá, Tainara, como vai? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tainara, para que a gente possa começar pensando nessa nossa live de hoje, fonoaudiologia na luta antimanicomial, gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória. Bem, eu sou Tainara, sou fonoaudióloga. Vou começar de trás para frente, cronologicamente. Sem problema. Me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após a minha formação, fiz a minha residência multiprofissional no Instituto Fernandes Figueira, né? Uma especialização em criança em adoecimento crônico. Após isso, fui para o mestrado na Universidade de Campinas, onde eu estudo um pouco da rede de atenção psicossocial, né? E concomitante essa parte acadêmica, eu trabalhei tanto em UBS, né, Unidade Básica de Saúde, no Núcleo de Apoio à Atenção Psicossocial, em CAPS Infanto-Juvenil, e hoje eu estou numa coordenação de uma SRT, que é um Serviço de Residência Terapêutica, aqui em São Paulo. Então, minha trajetória, meu percurso dentro da fonoaudiologia foi dentro do SUS, né? E foi migrando um pouco, desde a atenção básica até o cuidado em saúde mental infanto-juvenil, e hoje o cuidado em saúde mental no adoecimento crônico no adulto. É um Eu pouco fico disso. pensando, Tainara, nós estávamos comentando um pouco sobre isso, até na nossa conversa, um pouquinho antes da live, o quanto alguns nomes, né, vinculados à política de saúde mental, que são muito comuns para quem viveu a política de saúde mental, que muitas vezes não são tão comuns ou corriqueiros, né, para as outras pessoas que não têm a vivência intensa. Você me fala de um percurso que te levou a esse serviço de residência terapêutica. E falou da rede de atenção psicossocial, do núcleo de atenção psicossocial, do CAPS infantil, tem todo o percurso aí. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre esses nomes, essas siglas, o que isso representa, o que é a RAPS, como é que a RAPS se estrutura? Dentro do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que é universal, para o Brasil todo, em todo o território, a gente vai dividir ele em algumas redes, né, até para a gente singularizar cada cuidado. Na saúde mental, a rede que cuida do cuidado em saúde mental, tanto de criança quanto de adolescente, quanto adulto, idoso, o nome dessa rede é RAPS, que é Rede de Atenção Psicossocial. Tudo isso é dentro de uma política já instituída, né? E essa rede, o que quer dizer? É uma rede mesmo, formada. Eu gosto de dizer que rede é feita de gente, né? Sim. Mas é de gente e serviços. Essa rede ela é formada tanto de hospitais, tanto de unidade básica de saúde, quanto de centro de atenção psicossocial, quanto de ambulatório de rua, que são serviços localizados em locais estratégicos no território, que vão cuidar dessas pessoas dependendo do estágio de sofrimento que elas estão. Então, algumas siglas, CAPS, UBS, SUS, NASF, que vai abreviando um nome de um serviço que cuida, dependendo da idade, dependendo da intensidade desse sofrimento. Por exemplo, um sofrimento que não dá para esperar, que está muito intenso,
A gente imagina que o local adequado para o cuidado é um CAPS, seja infantil, seja um CAPS adulto, um sofrimento que minimamente está manejável, eu posso cuidar numa UBS, que é mais próximo da residência, enfim. A ideia é que todo lugar seja lugar de cuidado de sofrimento, seja um sofrimento muito grande, seja um sofrimento que está no início, enfim. Todo lugar é um lugar possível, né, de cuidado, né? Eu entendo que uma discussão que a gente tem há alguns anos, talvez você partilhe dessa discussão, é que muitas vezes a política de saúde mental ela vai correndo com uma sensação de que ela está em paralelo à política geral de saúde do país. Não sei se você já participou de alguma discussão nesse sentido. Porque, por exemplo, às vezes é difícil a gente pensar a UBS como também um lugar do cuidado e sofrimento. Que dentro da política geral, a UBS tem o pré-natal, a UBS tem o atendimento ao hipertenso. Como se a pessoa em sofrimento psíquico também não pudesse ter todos esses outros quadros, né? Uhum. E a gente acaba, às vezes, apartando um pouquinho o cuidado. Você fala que dentro desse caminho, você passou pelo CAPSI. O que é o CAPSI, especificamente? O CAPSI é um centro de atenção psicossocial especializado na infância e na adolescência, né? Então, a gente é uma equipe multiprofissional, isso eu achei importante lembrar, que a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ela é composta sempre por uma equipe multiprofissional, né? Isso é uma base do cuidado, que a gente pensa e isso a gente vê um pouco dentro da fonoaudiologia já lá na graduação, né? Uma lógica transdisciplinar, uma cultura mais multiprofissional da prática do trabalho. E um CAPS, ele trabalha com crianças e adolescentes em sofrimento psíquico por uma lógica multiprofissional. Então, é uma equipe com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos, com educador físico, com enfermeiro, com oficineiro, com acompanhante comunitário, N profissões, N singularidades, para a gente conseguir acesso do cuidado no momento de sofrimento. E dentro dessa lógica, é bonito de ver como a fonoaudiologia vai se inserindo, né? Como que a gente, como fonoaudiólogo, a gente vai se inserindo nessa lógica multiprofissional, saindo um pouco de uma lógica clínica, de uma lógica um pouco mais solitária, para uma lógica da partilha, do cuidado em partilhar, quando um único sujeito é cuidado por uma visão dentro de um prisma, né? De vários olhares. Diversos serviços, diversos olhares, né? De várias áreas e, ao mesmo tempo, não ter uma área a priori, né? Que é isso que eu acho interessante e também muito difícil. A gente entender que o nosso conhecimento ele compõe o cuidado, mas ele a priori não é o mais hierarquicamente, né? Não é o que determina o cuidado. Ele pode ser o mais acionável, vamos dizer assim, num determinado momento em função da avaliação. A gente está usando aqui também uma palavrinha mágica, né, que é sofrimento psíquico. E é uma palavrinha que eu acho difícil. Não sei como você entende sofrimento psíquico, porque sofrer todos sofremos. Em algum momento da vida a gente sofre, né? Quando esse sofrimento nos leva a procurar um serviço de saúde mental? Eu acho que sofrer é inerente do ser humano, né? Não tem Parte como, da vida. infelizmente. Parte da vida. Quando que esse sofrimento passa a ser... passa a precisar de um olhar especializado? Quando, de alguma forma, a vida fica disfuncional. A vida que antes, do desejo de cada um, deveria ser de um jeito, passa a ser difícil de alcançar esse jeito, né? Se, por exemplo, na infância e na adolescência, isso é muito comum ser disfuncional na escola, no brincar, no convívio da família. No adulto, a gente consegue ver essa disfuncionalidade nas atividades do trabalho, nas atividades acadêmicas, o quanto esse sofrimento ou angústia ou, enfim, outros nomes que a gente pode ir colocando, vai deixando a nossa vida diária mais difícil, mais disfuncional e precisa de um olhar mais especializado para achar estratégias de viver. Tem
razões, situações de sofrimento que são mutáveis, que são possível a gente pensar em outras mudanças. Tem sofrimento que não é mutável, ele vai existir. E como que a gente vive dentro desse sofrimento, né? Porque uma desconstrução até da luta antimanicomial é a palavra transtorno mental, né? Ou doença mental, que não necessariamente o sofrimento ele está vinculado a uma doença, né? Como a gente está dizendo, sofrer todo mundo sofre. Independente de ter uma doença ou não, a gente vai cuidar de quem está sofrendo, né? Do que está difícil ali naquele momento. Sim, e para isso uma rede, né? Eu acho que quando você fala da rede lá no começo, esse sofrimento que torna a vida disfuncional para trazer a vida a algumas possibilidades de funcionalidade, recobrar vínculos, vínculo com a família, vínculo com o brincar, vínculo com a escola, vínculo sociais diversos, você precisa de rede, né? Esse sujeito está inserido em um território. E aí esse território precisa ser pensado, seja o bairro, a cidade, a rua onde se mora, enfim. Eu acho que a rede de saúde mental tem essa potencialidade gigantesca. O que é a luta antimanicomial? Você que está no SRT, eu acho que é um lugar muito privilegiado para a gente falar sobre o manicômio e a destituição dessa instituição, né? Vamos dizer assim, né? A quebra, né? A destruição dessa instituição. Como é que você vê essa ideia da luta? Eu acho que, para contextualizar um pouco a conversa, a luta antimanicomial ela veio junto com a reforma psiquiátrica, né? Que aconteceu no sistema de saúde aqui no Brasil na década de 80, e é uma luta, né? Uma luta social, uma luta civil, quando a gente descobre como é cuidado as pessoas que são internadas em manicômios, né? A gente tem alguns filmes, alguns documentários que ilustram um pouco esse cuidado. E aí, lá na década de 80, alguns profissionais de saúde que tinham um olhar em cuidado e liberdade, olhou para essas instituições manicomiais e falou assim, gente, esquisito isso. Não é possível que não tenha outra estratégia para cuidar do sofrimento. E aí foi uma desconstrução desse modelo de cuidado asilar, manicomial, com privação de liberdade, para um cuidado no território, né? Identificar que esses sujeitos, essas pessoas que estão em sofrimento e têm alguns transtornos mentais, podem ser cuidados em sistemas de saúde livres, né? E aí e agora? Vamos tirar do manicômio e vamos fazer o quê? E aí veio a política em 2001, né? Que é a política da RAPS, se eu não me engano é 10.216, 260, não me lembro, que institui isso, né, como um direito do cuidado em liberdade. Mas não finaliza a luta, né? Porque eu acho que a construção dos serviços, né, da estrutura do SUS, em cuidar dessas pessoas, é uma parte da luta. Outra parte da luta é a lógica do nosso trabalho, né? A lógica, a lógica do nosso trabalho como profissional de saúde, a lógica do nosso trabalho como fonoaudiólogo, no cuidado do par a par, né? Como que ainda que o cuidado hoje é um pouco mais garantido em liberdade, como que eu garanto o meu cuidado naquele atendimento em liberdade? Como que eu vou construindo essa rede de vínculo pensando num cuidado em liberdade? Eu acho que a fonoaudiologia me ajudou muito a pensar no cuidado em liberdade, principalmente na SRT agora, que é um serviço onde esses moradores, né, essas pessoas que ficaram longos períodos de internação, eu tenho um morador lá que tem 80 anos e que está internado, tem 60 anos que ele está internado no hospital psiquiátrico, né? E hoje ele, devido a uma lei que garante a saída dele do manicômio, ele está morando numa SRT, onde é a casa dele, né? Onde ele faz o que ele quer, onde ele reaprende a ir na padaria, reaprende a ir no posto de saúde tomar a vacina do Covid, né? Tem o direito de ir e vir, né? E a fonoaudiologia me ajuda no acesso à comunicação, né? Eu acho que a comunicação, a linguagem é o nosso principal instrumento de trabalho como fonoaudiólogo. E como que a gente identifica a comunicação, a linguagem de uma pessoa que não é ouvida? De uma pessoa que há 40 Exato. anos
perguntou como ela tá. De uma Sim, pessoa que, quando você pergunta, posso te ajudar? Ela não tem nem repertório, né? sim, sim. As palavras têm um papel fundamental. Ou de alguns quadros de sofrimento psíquico, que esse discurso é um discurso muito difícil, né? Muito difícil de estabelecer comunicação, né? A gente estava conversando sobre isso, é uma perspectiva que eu tenho tentado trazer, pelo menos em alguns espaços, o quanto a fonoaudiologia consegue contribuir, né, para a organização do discurso, para além do atendimento infantil. Enquanto no atendimento infantil, nós somos, inclusive, previstos em lei dentro de um CAPCI, né? Na estrutura mínima, na equipe mínima de um CAPCI, tem que ter um fonoaudiólogo. Então, a lógica de cuidado com a criança, com a linguagem, com o desenvolvimento da linguagem da criança é muito estabelecido para nós. Com o adulto, parece que isso se perde um pouco. Quando a gente pensa nos quadros de sofrimento psíquico mais clássicos, assim, esquizofrenia, psicose, em que esse discurso se quebra, em que esse discurso corta, e que estabelecer uma comunicação duradoura sobre o mesmo tópico e manter a troca de turnos acontecendo, né? Todas essas questões dialógicas vão se tornando muito difíceis no trato, né, com algumas pessoas de sofrimento psíquico. E a fonoaudiologia tem um lugar enorme, né? A comunicação tem um aspecto muito nosso. Eu acho que esse lado da comunicação tem um aspecto muito nosso. Você está me falando dessa questão do asilamento para esse lugar da casa. E tem uma mudança de discurso, e esse discurso que é difícil de estruturar, né? E estou eu aqui brincando de pensar, como diz uma amiga nossa, né? Brincando de pensar como como tem sido para você, né? Esse trabalho de coordenar uma SRT, e se foi ao longo deste trabalho especificamente que você se percebeu dentro da luta antimanicomial, ou se foi em algum outro momento da sua trajetória. Como você se percebe como fonoaudióloga ali? Eu tenho um disparador muito importante, assim, na época de faculdade. Lá a gente tinha a gente é da mesma universidade, coincidentemente, né? E a gente tinha um ambulatório que se chamava Ambulatório de Transtornos de Aquisição de Linguagem, onde tinha crianças, né, que de alguma forma tinham algum sofrimento psíquico intenso no se comunicar, né? Esse transtorno de aquisição de linguagem, ele vinha somado, não sei quem veio antes, a uma angústia, né? Como que eu me coloco nesse mundo que eu nem consigo falar? E aí foi num momento de uma brincadeira que estabeleceu uma comunicação que não foi verbal, não tinha fala. Ela tinha som, ela tinha barulho, tinha brincadeira. E foi um encontro. Quando a gente trabalha com criança, dentro de transtorno mental, tem uma coisa do contato visual. E nessa brincadeira de Compartilhar se o olhar, comunicar, sim. teve um contato visual. E eu tinha lá meus 20 anos, e aí eu falei assim: caramba, agora colou. Como que eu colo? E uma vontade, como fonoaudióloga, como profissional de saúde, de colar esse olhar. Que eu acho que é aí que se estabelece o cuidado em saúde, quando a gente vincula, quando deu liga. Só que não vai ser sempre com barulho, com mãozinha, com canto. Cada indivíduo vai ter um colar, né? E eu acho que o que rege a fono na minha vida é extremamente importante e rege hoje o meu trabalho como coordenadora da SRT. Como que eu vinculo? Eu gosto muito da palavra afeto. Como que a gente se afeta? Eu, como fonoaudióloga, eu me coloco assim, eu tenho que aprender a me comunicar com os outros. Eu tenho que entender o que o Thiago está querendo me dizer. Né? Dentro de um atendimento onde está tão sofrido falar, eu não vou conseguir ser clara. A gente mesmo, né? Tem outra amiga que fala onde voz é emoção, né? Onde tem emoção, dificilmente tem elaboração. Quando eu estou com raiva, dificilmente eu consigo elaborar meu discurso. Quando eu estou sofrendo, o meu discurso vai ser desorganizado mesmo. Principalmente se eu tenho um histórico de 40 anos, onde ninguém perguntou como eu estava. Eu não tenho a obrigação de dizer claramente como eu estou. Né? Eu acho que, não sei, eu me vejo na luta antimanicomial todos os dias.
a todo momento. Quando eu entro na SRT, o meu bom dia, eu já penso, ai meu Deus, o olharzinho já passa nos moradores para saber quem precisa naquele momento de um bom dia diferente. Quem precisa naquele momento de nem fala que eu não estou bem. Eu acho que dentro da clínica da comunicação, a gente aprende que a linguagem não está na fala, né? Não tá, às vezes não está no olhar, está no corpo, está no estalar do dedo, está na coçadinha de cabeça, que sempre rola quando está difícil, está na cara fechada, está no sorriso, né? E como a gente, dentro de agora, né, dentro dessa categoria de coordenação, a gente usa isso para facilitar o acesso deles à vida, né? Para dar condição um pouco mais digna, humana, deles entrarem na vida social, nos territórios, com equidade, respeitando os limites dele, respeitando toda a história que cada um tem, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. E quando você se viu na luta antimanicomial, como é que se apresentou a luta antimanicomial para você? Ela se apresentou primeiro na minha prática, para depois no meu estudo. Dentro da clínica da fonoaudiologia, da faculdade, da especialização, a gente não fala muito da luta antimanicomial, mas a gente vive muito a luta antimanicomial, né? Que é uma não discriminação de gênero, de cor, de classe social, que é um cuidado em liberdade, independente se eu estava em manicômio ou não. Quando você estuda em universidades públicas, quando você trabalha em instituições públicas, você vive a luta antimanicomial sem saber um pouco do fundo dela, né? E aí, quando eu entrei no CAPS Infanto-Juvenil, me deu uma vontade de falar assim, eu quero estudar isso, eu quero entender de onde vem. E aí eu me introduzo no mestrado, que hoje eu estudo a rede de atenção psicossocial, e começo a entender toda essa lógica da luta antimanicomial e como eu posso me inserir, né? Como eu posso ser atuante nisso. Então, acho que eu me introduzo ativamente tem uns 5 anos, né? Que a gente vê os movimentos políticos, os movimentos sociais, das instituições e como a gente vai se colocando nesses lugares, né? Eu vi que seu estudo é mais com crianças com TEA, né? Tem esse escopo. Eu estudei lá na faculdade, né? Fiz um estudo mais clínico dentro do SUS, de como a gente enxerga essas crianças com transtorno do espectro autista, né? Como esse diagnóstico se constrói socialmente nessas famílias, que um diagnóstico não é só para criança, é para aquela família toda. Como que a gente, dentro de um centro de atenção psicossocial, constrói isso e dialoga com a família, né? E aí depois eu fui abrindo um pouco mais meu estudo para estudar, sair da infância, né, desse diagnóstico e abrir para essa rede. Como que hoje eu faço um estudo que é rede de atenção psicossocial e os processos de trabalho, né, dentro de um CAPS, infanto-juvenil. Como que a gente constrói o nosso processo de trabalho em cuidado em liberdade? Como que a gente constrói essa rede da infância e da adolescência pensando na lógica do cuidado em liberdade, né? Hoje o meu objeto de estudo é voltado um pouco mais para a rede, sair um pouco desse micro, dessa criança com TEA, e agora eu estou olhando quem são essas pessoas que cuidam dessa criança com TEA, né? Sim, e é uma rede que, não sei se é uma questão do Rio de Janeiro, mas imagino que não, é uma rede que está difícil de se articular nesse cuidado, né? Fica muitas vezes um jogo de empurra, no sentido de quem tem que dar conta da reabilitação. O CAPS dá conta do acompanhamento psicossocial, mas o que é esse acompanhamento psicossocial se o meu filho vai lá e faz uma oficina? E aí ele precisa de um lugar para fazer a reabilitação, mas lá tem acesso ao psiquiatra. Mas para chegar no psiquiatra precisa passar por uma avaliação da equipe. Gente, aí fica um jogo de empurra que remete a gente a uma das lógicas manicomiais, que é isso, que é ter um lugar específico para uma certa modalidade de adoecimento, isso no contemporâneo, porque se a gente pega a história lá atrás, o manicômio era um lugar de todo mundo que estava fora da norma, né? De uma norma que é muito da ordem da moral, na verdade, né?
muito lugar da moralização dos sujeitos, né? E a gente tem filmes maravilhosos sobre isso, como Bicho de Sete Cabeças, aqui no Brasil, com Rodrigo Santoro. Eu falo sempre da segunda temporada do American Horror Story, que é o Aham. Asilo. E é interessante ver esse quadro, né, de que no asilo, no manicômio, estava todo mundo. A mulher que era considerada adúltera, uma pessoa que está em uso de drogas, um uso abusivo ou não de drogas, mas o uso de Uhum. drogas que a família considera inadequado, uma pessoa que está indo contra a religião, enfim, estava todo mundo lá, né? Quando eu penso isso nas crianças com TEA, e a gente está vendo o boom de diagnóstico hoje, né? Eu não sei, eu fico pensando um pouco nessa lógica de parece que as crianças também não existiam um tempo atrás, ou essas crianças sempre existiram, onde elas estavam. E aí a lógica manicomial não está só no asilo ou no manicômio, ela pode se manifestar no cotidiano também. No cotidiano das nossas casas, no posto de saúde que você frequenta, na escola. Né? Que a ideia da liberdade, essa palavrinha tricky, né? Essa palavrinha complicada, eu acho que não é uma palavra difícil. E aí eu queria entender isso. Quando você fala em cuidado e liberdade, e aí bancando fonoaudiólogo, né? Quando você fala em cuidado e liberdade, o que você está querendo dizer para a gente? Eu estou querendo dizer que todo mundo, seja criança, adulto, em sofrimento ou não, tem o direito de escolher, né? Eu Sim. acho que tem o direito de escolha e tem o direito de saber como quer ser cuidado, né? O cuidado, ele não é... A gente, como profissional de saúde, a gente não tem o direito de obrigar um cuidado, instituir um cuidado no outro. O corpo é dele, a saúde é dele, a gente pode propor. E isso, eu falo um pouco sobre maternidade também, isso até na maternidade. Eu não tenho direito de impor a minha forma de cuidar num indivíduo, ainda que sem fala. Eu gosto muito, você está falando da infância, né? Eu estou no adulto agora, você não me tira da infância, homem. Ai, meu Deus. É um amor que eu tenho pela infância absurdo. Que a infância, etimologicamente, a palavra, né, infante, é aquele que não fala, né? E Uhum. só tem escolha quem tem voz, quem tem fala. E eu não digo nem quem tem linguagem. A gente, como fonoaudiólogo, sabe que a linguagem vai além da fala. Eu digo que só tem desejo, só tem direito de escolha quem tem fala. Ou essa O escolha paciente só é psiquiátrico, ouvida na medida que há fala. Só comunicada na medida da fala. Sim. exatamente. A gente não reconhece desejo quando não tem fala organizada e entendida socialmente. Um paciente psiquiátrico não tem fala. Não é uma fala elaborada que é rebuscada. Uma criança, ela mal fala bola, como que ela vai ter Sim. desejo? Eu acho que o A cuidado em questão da estruturação liberdade, da narrativa, né? eu localizo o cuidado em liberdade como a identificação do desejo, ainda que não haja fala. A identificação do desejo pela comunicação. Todo mundo vai me comunicar o que ele quer, seja quem for. Seja um acamado, seja uma criança com paralisia cerebral, seja uma criança que tem alguma lesão neurológica que impeça ela de se comunicar de uma forma um pouco mais elaborada, seja pacientes psiquiátricos em mania, em surto psicótico, em delírio, seja usuário de droga que está ligadão ali no uso, ele vai me comunicar o desejo. Né, o desejo de cuidado. E eu linko, por isso que eu falo que eu linko muito a fonoaudiologia na minha prática do trabalho. Porque o meu papel, eu vejo ali, é identificar o que ele está querendo me dizer, como é que ele está querendo ser cuidado aí. É a mesma coisa na criança com TEA, eu tentar forçar ali uma brincadeira que não vai rolar. Né? A terapêutica Sim. não sou eu que levo a terapêutica. Ele me traz a brincadeira e eu, com o meu olhar de fonoaudiólogo, vou tirando ali o que eu quero daquela brincadeira. Então, eu localizo o cuidado em liberdade na identificação do desejo, na comunicação e não na fala. Né? Eu acho que vai para a mesma coisa da escola,
de casa, da rua, do meio social, do meio de lazer, como que eu consigo fazer essa identificação do desejo dessas pessoas que hoje ainda não são escutadas, né? Ainda não são identificadas como sujeitos de desejo. Sim, sim. Gente, tem muito ruído acontecendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que decidiram no horário da live começar as motos a circularem na rua. Não sei se você está ouvindo muito ruído. Agora é o baterista aqui do lado. Eu falei, meu Deus. Liberdade. É isso. A liberdade de ir O vir mundo está acontecendo. O mundo acontecendo. está acontecendo. Mas nessa questão da linguagem, da fala, eu fico pensando muito também no nosso lugar enquanto esse terapeuta que é formado para reabilitação, principalmente na área da linguagem, que é esse terapeuta da emergência da fala, né? É muito a nossa função produzir uma emergência na fala. Eu estou começando a estudar, por exemplo, comunicação alternativa e aumentativa, que muitas vezes é utilizado na possibilidade, quando o sujeito não tem uma possibilidade de fala ainda estabelecida, e que vai encontrar outros caminhos de comunicação, né? Vai possibilitar outros caminhos de comunicação. E os caminhos de comunicação são possíveis na medida que estamos numa relação entre pessoas, numa relação entre sujeitos. Muita coisa na cabeça, muita coisa. Então, quando a gente pensa fonoaudiologia no lugar desse cuidado e liberdade, isso me lembra muito uma fala da Nina Simone, que essa semana retornou para mim essa frase novamente, que é sobre o que é liberdade, né? O cuidado em liberdade, você fala liberdade é a possibilidade de escolha, né? E a Nina Simone brinca que liberdade é não ter medo. E o medo paralisa as nossas escolhas, porque na medida que eu tenho medo, que possibilidades de escolha, né, se tem? Então, o que é a luta antimanicomial? Para a gente poder fechar essa nossa conversa maravilhosa, o que é a luta, né, hoje? Como é que a luta está hoje? Porque os hospitais psiquiátricos, nem sei se ainda tem algum aberto, pelo menos aqui em Rio de Janeiro e São Paulo ainda tem hospitais abertos. Eu sei que tinha uma política que estava correndo agora no atual governo, retornou com mais força, na verdade, de retomada dos hospitais psiquiátricos, né, da possibilidade de reabrir os hospitais psiquiátricos. Como é que você vê o cenário político da luta antimanicomial hoje? Então, o cenário... Antes, eu acho que em 1990, a gente tinha, em média, 80 mil hospitais psiquiátricos, né? Hoje a gente tem... Hoje não, 2021, começo do ano passado, a gente estava em 15 mil. Então, tem um tanto ainda, né? Muita coisa. Estou espantado. Eu acho Estou espantado. teve uma queda muito grande, mas ainda existe esse quantitativo. O atual momento, eu vejo com muita esperança no sentido de que eu estou na coordenação de uma SRT que abriu em dezembro, né? Eu recebi lá 7 moradores que saíram, né? No município onde eu estou atuando, que é Guarulhos, a gente já está com 4 SRT em menos de 2 anos. Eu acho que tem um movimento, a luta está acontecendo, está fraca. Eu acho que um dos objetivos que eu identifico nessa live é mostrar que a fono é super potente na luta antimanicomial. Ainda que a gente se sinta sozinha, né? Ainda que vão questionar a gente o que a fono está fazendo numa coordenação fazendo ali. Não, o que ainda a fono que está vá questionar a fazendo, gente, saiu do CAPSI, é questionamento. O que você vai fazer num CAPS AD? O que uma fono ou um fono vai fazer num CAPS AD? E mostrar que a gente é potente, porque a luta ela precisa de movimento, né? Eu acho que hoje é uma luta que me dá esperança, porque eu vejo pequenos movimentos, ainda desarticulado, né? Eu acho que falta essa construção da rede, né? Igual a RAPS mostra para a gente como os serviços se articulam. Eu acho que o movimento profissional e o movimento social de quem acredita no cuidado em liberdade precisa estar articulado, né? Precisa estar junto. A luta antimanicomial não vai parar nunca. A luta é constante.
A formação, você trabalha com formação, a gente forma gente. A gente tem que formar gente da luta, gente que acredita no cuidado e liberdade. Então, ela está aí. Ela está, por exemplo, eu sou delegada da Conferência Municipal de Saúde Mental. É ir lá e falar assim, gente, tem que ter política para garantir que esses meninos circulem. O benefício está demorando 6 meses, eu vou circular com esses meninos. Esses meninos é a forma carinhosa de chamar os meus adultos, tá? Anos. E, enfim, eu acho que tem que ter acesso a ônibus adaptado, que os cadeirantes não conseguem subir, que além de estado de sofrimento psíquico, são cadeirantes, como é que eles sobem, né? Então, eu acho que a luta, ela está acontecendo. Eu acho que pouco divulgada, talvez por interesse político contraditório, contra a luta, né? Hoje tem um movimento de abrir as comunidades terapêuticas, né? Deram um outro nome para manicômio, para hospital psiquiátrico. Eles tiraram o nome de hospital psiquiátrico e está surgindo o nome de comunidades terapêuticas, que é o mesmo cuidado asilar. É mesmo hospitalocêntrico, enfim. Tem um movimento acontecendo contrário, né? A sensação como profissional de saúde, como defensora do cuidado e liberdade, é um nadar contra a maré. Você vai nadando, vê uma onda gigantesca, você fala assim, não, agora eu vou de novo. Mas coisas estão acontecendo, né? Eu acho que tem equipes, eu trabalhei com equipes maravilhosas, a rede de saúde do município, a coordenadora da RAPS do município onde eu trabalho, tem uma experiência de cuidado em liberdade absurda, ela consegue fazer muita coisa acontecer. Pessoas, a gente vai identificando pessoas nessa luta que vai fazendo a roda girar. Eu acho que não é um cenário fácil, eu acho que, enfim, esse ano é um ano de muitas mudanças políticas, muitas mudanças econômicas, sociais, e dá um gás de que isso vai acontecendo, que essa mudança vai mais para uma luta antimanicomial mais forte, né? É isso, Tainara. Te agradeço imensamente a participação junto com a gente. Você trouxe muita informação. Acho que temos muito que pensar a partir daqui. Quem está nos acompanhando, muito obrigado. Continue acompanhando o canal do Crifono 1 aqui no YouTube. Cada vez mais vamos estar trazendo lives com mais informação, trazendo mais reflexões, né, sobre as possibilidades da fonoaudiologia nas diversas áreas, nas diversas lutas sociais e como a fonoaudiologia pode ser potente, sempre, sempre. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Agradeço muito o convite. Hoje, estando em São Paulo, tenho um carinho imenso pelo Rio. Morro de saudade. Eu fico muito feliz desse convite, de poder falar um pouco como a nossa fono é potente na saúde mental. E, gente, bora lá, bora pra luta. Manicômio nunca mais. Tivemos até um rock and roll aqui rolando. Não sei se a bateria tá dando para ouvir aí. O cara tá... Não dá para escutar. Sério, tem um cara empolgadíssimo aqui na bateria, gente. Eu tô fechando com rock and roll. É o fundo sonoro da nossa live. Sim, rock and roll, gente. Obrigado, Tainara. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.